Parashá Vaerá. Nós estamos num momento na Beit El Shama muito importante. Um momento que nós vamos estar acima de tudo e sobretudo. Porque quando eu falo assim, de portas que estão se abrindo, eu estou dizendo, em outras palavras, que Kadosh Baruch Hu, o Eterno, ele quer se revelar a nós de uma maneira mais forte. Porque o objetivo de todas as coisas é isso. Então, essa parashá, ela visa nos preparar para essa revelação de Kadosh Baruch Hu mais profunda. Eu tenho um desejo e gostaria que todos nós, a Beit El Shama toda, captasse isso. Eu não tenho o controle disto. Meu desejo é esse. Eu não tenho o controle disso. Mas algumas revelações só estão disponíveis na medida que a pessoa ela se aprofunda na prática da Torá e portais abrem na mente dela para ela entender certas coisas. Senão ela não entende. Mas se uma pessoa fala, não entendi muito bem, mas ela é esforçada e ela busca, o portal pode abrir. Então depende de cada um. Eu queria começar, para a gente entender isso, um estudo do Alter Rebbe. Ele diz assim: contudo, a essência do conhecimento que leva alguém a servir a Deus com toda a sua alma e todo o seu coração, não é só um mero conhecimento que faz as pessoas conhecerem a grandeza de Deus por meio de autores, sábios, guias espirituais ou livros. Existe um nível de conhecimento de Kadosh Baruch Hu que não é conquistado através de um livro, através de líderes. São portais que são abertos na sua mente, ou não. E quem tem esse poder de abrir é o próprio Eterno. Porque a Torá contém o conhecimento do Eterno. Então, ele mesmo é que abre os portais, ou não. Mas o essencial é a pessoa aprofundar a sua própria mente nas coisas que explicam a grandeza de Deus. E fixar seu pensamento em Deus, com a força e o vigor do coração e da mente. Até que seu pensamento fique ligado a Deus, com uma forte e poderosa ligação. Como ele fica ligado a algo material, que a pessoa vê com seus olhos físicos, e sobre o qual ela concentra o seu pensamento. Quando alguém faz isso, ela fica poderosamente ligado com o objeto de seus pensamentos e é incapaz de se livrar deles. Pensar sobre Deus e sua grandeza deve ser feito exatamente da mesma maneira totalmente absorvente. E com isso, aquele que pensa se ligará verdadeiramente com ele. Pois é sabido que Da'at, e esse Da'at, ele não é um mero conhecimento. Esse Da'at é um conhecimento que se adquire na medida que nós estamos nos aprofundando na prática e nos segredos da Torá. É um Da'at que é dado pelo próprio Eterno para nós entendermos a Torá. Esse Da'at, ele não se adquire só lendo livros. Ele é algo espiritual. Como no versículo, e Adão e Adá conheceu Eva. A palavra Yadá, nesse versículo, significa união. Assim, Da'at implica em conhecer algo a ponto de a pessoa estar completamente unida com ele. O mesmo é verdade com referência ao conhecimento da divindade.
Quando alguém apenas conhece a divindade, apesar dele já estar cumprindo uma mitzvah, isso ainda não é o suficiente. É necessário que ele alcance a união de Da'at, ao meditar profundamente sobre a grandeza de Deus. Então, o que nós vamos tratar hoje, e o que o Eterno está preparando a Beit El Shama, é para uma união conosco, porque quando eu falo que algumas portas estão se abrindo, elas estão se abrindo porque Kadosh Baruch Hu, ele quer ter uma comunhão, uma união conosco maior. É o desejo dele. Para isso, nós temos que nos preparar. Eu volto a dizer, eu tenho o desejo que toda Beit El Shama entre, mas vai depender de cada pessoa, da busca de cada um e da alma de cada um. Vamos abrir agora em Shemot 6, 2 a 9. Durante a Parashá, medite, raciocine, e tente captar as coisas que estão nas entrelinhas. A revelação, ela muitas vezes, ela está no ar. Quando nós abrimos um portal, e você pode captar as coisas. Então, Shemot 6, 2 a 9. Deus falou a Moshe, ele disse, eu sou Deus, eu me revelei a Abraham, a Yitzhak e a Yaakov, como Deus Todo-Poderoso, El Shaddai. Mas, com meu nome, ou seja, o verdadeiro nome, o nome que é a estrutura do Kav, da luz original, o nome que tem o poder de ligação com o Eterno, Adonai, que é o tetragrama, não me fiz conhecer a eles. Eu também estabeleci minha aliança com eles para lhes dar a terra de Canaã, a terra de suas moradas, onde eles viveram como estrangeiros. Eu também ouvi o gemido dos filhos de Israel, a quem os egípcios escravizaram. E eu me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou Deus, eu tirarei vocês dos sofrimentos no Egito, e salvarei vocês da escravidão deles. Essa história, ela está nas devidas proporções acontecendo conosco, hoje. Hoje, porque hoje é o dia que nós estamos aqui reunidos. Já está acontecendo há muito tempo, mas ela está acontecendo hoje. Eu redimirei vocês com braço estendido e com grandes atos de julgamento. Eu tomarei vocês para mim como um povo. Kadosh Baruch Hu nos tomará como um povo. E eu serei para vocês um Deus. E vocês saberão que eu sou Deus, o Deus de vocês. Vamos aplicar isso a nós, nas devidas proporções. Somos muito pequenininhos, mas Kadosh Baruch Hu se ligou a nós e nós nos apegamos a Ele. E nós estamos assim há muito tempo. E nós temos agora um desejo, e Ele também tem esse desejo, os desejos estão compatíveis, de nos integrarmos. Aquele que está tirando vocês de sob o sofrimento dos egípcios. Eu trarei vocês para a terra com referência à qual eu ergui minha mão, que eu a daria a Abraham, a Yitzhak e a Yaakov, eu darei a vocês, como herança, eu sou Deus. Kadosh Baruch Hu, Ele está fazendo isso nos nossos dias conosco. A gente não estava no Egito. Mas nós estávamos numa estrutura que tinha um nível de escravidão na nossa vida muito profundo. Nós estávamos numa estrutura que
onde os nossos pensamentos foram aprisionados. Edom. Uma estrutura que percentualmente quase ninguém se liberta. Um engano e uma mistura tão grande. São raras as pessoas que conseguem sair. Da mesma forma que o nosso povo estava no Egito, nós estávamos numa escravidão. E agora Kadosh Baruch Hu está tirando os últimos elementos dessa escravidão, a fim de que nós venhamos a ser seu povo e Ele, nosso Deus. Agora vamos abrir em Shemot 7:12. E nós sabemos que a história do Êxodo, a cada ano nós tratamos disso, e os segredos dessa história, que Moshe é usado pelo Eterno, e Moshe, como libertador, ele livra o nosso povo da escravidão do Egito. O Eterno, através de Moshe, faz sinais, muitos sinais, mas o primeiro sinal, ele é muito interessante, porque o primeiro sinal, ele pega o cajado dele, e os feiticeiros também têm os seus cajados, e todos os cajados se transformam numa cobra, numa serpente. Vamos entender isso? No versículo 12 diz, cada um deles atirou seu cajado, e todos viraram serpentes. O cajado de Arão, então, engoliu seus cajados. É uma cena muito sobrenatural, porque os feiticeiros eles jogam o cajado, e o cajado vira serpente. O que acontece não é que a serpente, aí, obviamente, Arão também jogou o seu cajado e virou uma serpente, mas o que acontece, muito sobrenatural, é que não é a serpente que engole as outras serpentes, é o cajado que engole os outros cajados. E é uma cena muito, assim, diferente, muito sobrenatural, porque a gente vê até, se alguém já viu nos filmes, parece que é a cobra engolindo, mas não é a cobra, é o próprio cajado. Isso aqui, gente, é o primeiro passo para a gente chegar no que o Eterno está fazendo conosco, que vai trazer nas entrelinhas. A serpente, quando ela lança um engano na mente de uma pessoa, e esse engano é muito sutil, e ele se aprofunda, ele passa a fazer parte dos pensamentos de uma pessoa, e ele aprofunda na alma da pessoa, nos sentimentos, nas emoções, e quando esse engano ele cria raízes, só existe uma coisa para libertar a pessoa. É quando a pessoa, através da prática da Torá, ela vai se aprofundando dos segredos da Torá, e ela vai, pouco a pouco, adquirindo o Da'at, que é fornecido e disponibilizado por Kadosh Baruch Hu, e esse Da'at é como esse cajado de Arão, até que esse Da'at, ele engole aquele engano que foi introduzido na sua mente, ao ponto desse engano se dissolver. E você acordar no dia seguinte, e ele não está mais no seu pensamento, você fica chocado, porque não foi fruto de estudos e pesquisas e pesquisas e pesquisas. Não. O Da'at de Kadosh Baruch Hu, ele engole os outros cajados, os outros ensinamentos enganosos que ficaram enraizados dentro da sua mente, do seu coração, do seu sentimento, e você acorda no dia seguinte e eles não estão mais lá. Eles sumiram. O cajado de Arão engoliu eles. Quando a serpente, ela tinha um propósito, eu não vou entrar nisso, mas o que a serpente queria, quando ela abordou Ravá, Eva e Adão, era trazer a descendência dela, que era de outro mundo, um mundo que foi destruído,
e trazer a semente dela para esse mundo. Se vocês observarem, eu não vou entrar profundamente nisso, que isso não é o tema, mas o Eterno, após ocorrer tudo, ele fala, a semente da mulher vai lutar contra a semente da serpente. Então a serpente, ela queria trazer de volta as almas de um mundo que foi destruído. Então, a serpente, ela tem um Da'at invertido, e esse Da'at invertido, quando ele entra na nossa mente, eu sinto dizer que em Edom, esse Da'at invertido está ativado, só o Da'at verdadeiro dissolve isso. Não é uma sessão de explicações e doutrinação que resolve isso. Não resolve. Porque os argumentos da serpente são tão ardilosos, profundos, misturados com a verdade, enganosos, que a mente humana, sozinha, ela não tem condições de se livrar disso. Gente, Adão e Havá, Adão e Eva, tinha uma capacidade espiritual e intelectual, eu diria, pelo menos 10 vezes maior do que nós. Posso estar errado até no cálculo, pode ser até mais. E se eles foram levados por esse Da'at invertido, naquele momento que a serpente convenceu eles de algo, imagine nós. Edom tem um Da'at invertido. E se livrar disso é um milagre. Mas que está acontecendo conosco. Não só através da primeiro passo da Techuvá, mas através dos segredos da Torá e da prática da Torá. Vamos em frente? Então vamos voltar para Bereshit. 35, 1 a 15, e isso se cumpre hoje nos nossos dias na Beit El Shama. Deus disse a Yaakov, levanta e suba a Beit El. O que Kadosh Baruch Hu está dizendo para Yaakov? Eu quero encontrar vocês. O que Kadosh Baruch Hu está dizendo para Beit El Shama hoje? Eu quero encontrar vocês. Está na hora de vocês chegarem na minha casa. Eu quero encontrar vocês. Mas o que é que nós temos que fazer? Levante e suba a Beit El, permanece ali e faz um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia do seu irmão Esav, Edom. Então, o Deus que apareceu a nós, quando estávamos em Edom, Ele quer nos encontrar. O que é que temos que fazer? Você diria, eu estou pronto, eu estou livre. Será? Será que totalmente? Será? Será que a sua mente, o cajado de Arão já engoliu os outros cajados feiticeiros? Será que você ainda tem alguma coisa e algum raciocínio do Da'at invertido? Será que nós ainda temos isso? Não só você, mas nós. Ele diz, Yaakov disse à sua família, a todos com ele. Chamou todo mundo. Seus filhos, as pessoas que estavam junto com eles, e disse, livrem-se dos artefatos idólatras que vocês possuem. Purifiquem-se e troquem suas roupas. Nós nos levantaremos e subiremos a Beit El. Lá, eu farei um altar a Deus,
que me respondeu em meu momento de aflição e que tem estado comigo na jornada que eu empreendi. O que Jacó fez? E por que aquelas pessoas ainda tinham artefatos de idolatria? Por que ainda existia neles isso? Porque, às vezes, através de um da'at invertido, nós pegamos elementos de idolatria e nós colocamos esses elementos numa roupagem e nós adaptamos a nossa nova fé. E nós carregamos eles. Cumprindo a Torá, lendo a Torá, mas carregando esses artefatos na nossa mente. De vez em quando eles aparecem nos nossos pensamentos, e sem a gente se dar conta, eles vão nos bloqueando, nos freando. Mas você permanece estudando, lendo, buscando. E pouco a pouco, esses elementos, esses pensamentos, esses raciocínios, eles vão sumindo. E você vai deixando debaixo da árvore, né? Aqui eles colocaram os elementos debaixo de uma árvore, esses elementos que você trouxe de Edom e que você colocou uma roupagem que fez com que eles parecessem parte da Torá. Ah, mas quais são esses elementos? É você que tem que descobrir. Cada um tem sua própria jornada. Jacó, ele falou, por favor, vocês, peguem os artefatos de idolatria com os quais vocês andam, e que vocês adaptaram à sua nova fé, mas que agora não dá mais para vocês carregarem. Porque nós vamos a Beit El, e nós vamos nos purificar para ter um encontro com Kadosh Baruch Hu. Cabe a cada um, no seu nível de alma, no seu nível de evolução, de crescimento espiritual, identificar isso. Eu não sei qual é o artefato que está com cada um, mas é preciso esse passo agora. Eles deram a Jacó todos os artefatos idólatras que possuíam, até os aros de suas orelhas. Jacó os enterrou sobre a árvore próxima a Shechem. Eles foram trazendo para Jacó esses artefatos, e Jacó pegou todos eles e enterrou debaixo dessa árvore. E aí prosseguiu. Esse processo, ele só pode ocorrer, e ele só tem condições de ocorrer, se você estiver cumprindo a Torá, se esforçando na Torá, se esforçando dentro dos preceitos da Torá, porque é dado a você o conhecimento para enxergar isso. Às vezes o artefato está tão perto de você, mas você não enxerga. Às vezes é um pensamento que você nem se dá conta, mas toda vez que você lê a Torá, esse pensamento ele vem. E ele bloqueia você, e você não entende o que a Torá está passando para você. Cabe a cada um identificar isso. Eles começaram sua jornada, o temor de Deus caiu em todas as cidades ao redor deles, e eles não perseguiram os filhos de Jacó. Jacó e todas as pessoas que estavam com ele chegaram a Luz, é o nome da cidade, isso é, a Beit El, na terra de Canaã. Ele construiu um altar ali, e ele chamou o lugar de Deus de Beit El, uma vez que este era o lugar onde Deus foi revelado para ele, quando ele fugia do seu irmão. A ama de Rivca,
Débora, a Rebeca, mandou uma senhora, a ama dela, para estar junto com Yaakov, com o objetivo que ele cumprisse a sua missão. E ela chegou até esse momento, junto com eles. A ama de Rebeca, Débora, morreu e foi enterrada no vale de Beit-El, mas cumpriu sua missão, acompanhou ele até chegar a Beit-El, livre de toda a idolatria e preparado para fazer a vontade de Kadosh Baruch Hu, sob o carvalho. O local foi chamado de Alon Bahut. Deus apareceu de novo a Yaakov quando tinha retornado de Padam Aram e abençoou-o, e Deus lhe disse: seu nome é Yaakov, mas seu nome não será mais Yaakov, mas Israel será seu nome. Ele havia recebido esse nome quando ele lutou contra o anjo de Edom. Mas agora, depois da jornada de vencer as batalhas, ele recebe esse nome de Kadosh Baruch Hu. Deus lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, frutifique e se multiplique, uma nação e uma comunidade de nações surgirão de você, e reis nascerão dos seus quadris. Eu lhe concederei a terra que eu dei a Abraham, a Isaac. Eu também darei a terra a seus descendentes, que lhe seguirão. Deus retirou-se do lugar onde ele tinha lhe falado, e Yaakov erigiu um monumento de pedra no lugar em que havia lhe falado. Ele ofereceu uma libação sobre ele, e então derramou óleo sobre ele. E Yaakov chamou o lugar onde Deus lhe tinha falado de Beit-El. Baruch Hashem. Quando a gente estava em Edom, como é que a gente conseguiu sair de lá? Como é que nós chegamos aqui? Se ninguém se liberta dessa queripá. Muitos já tentaram sair, mas não conseguiram. O que aconteceu conosco? Qual foi a história das nossas almas? Vamos começar contando essa história no Terrilim 63:2, por favor, abram. Segundo Yaakov, quando ele falou e quando ele profetizou sobre nós, a nossa geração, Yaakov disse o seguinte, sobre os filhos de Yosef: vocês serão peixes na terra. O que é um peixe na terra? Em outras palavras, um peixe fora d'água. E nossas almas, elas sentiram exatamente isso. A gente olhava ao nosso redor, ao nosso ambiente, e a gente pensava: isso não é o meu habitat. Eu não estou na minha casa, eu estou fora, eu estou em algum outro lugar. Por que terra e não água? O que representa a água? A Torá de Kadosh Baruch Hu, o Da'at, o conhecimento divino. E quando um peixe está fora d'água, como é que ele sente? Qual é a vontade que ele tem pela água? Ele é sedento. Porque ele sabe que existe um tempo que ele pode ficar na terra, e se ele passar desse tempo, ele morre. Então, um peixe fora d'água, ele está sedento por água. Não é uma questão de beber água só para ter um conhecimento novo. Ele morre. Não é o habitat dele. Algumas pessoas, elas acham legal um pouco da cultura judaica, acham bonito. Elas leem um pouquinho. E o conhecimento judaico é muito bonito, é muito profundo. Mas depois acabou. Se você chegar, você quer se aprofundar? Não, não precisa ser assim. Elas não sentem necessidade. Eles não são peixes. Um peixe, ele vai se debater na terra. Ele vai buscar, ele vai falar: eu tenho que encontrar água, senão eu vou morrer. Eu não fui criado para a terra.
Ó Eterno, Tu és meu Deus, e a Ti eu busco sempre. Sedenta de Ti está a minha alma. O meu corpo por Ti anseia nessa terra árida, esgotada e seca. Esse era o nosso sentimento. Esse era o sentimento de cada alma que está aqui hoje, na Beit El-Shama, e que está progredindo, mas continua, embora tenha recebido uma irrigação de água, continua desejosa de voltar para o seu habitat. Porque ainda está na terra. A água é trazida para nós, não estamos mais nos debatendo na terra, mas ansiosos para voltar para a nossa habitação. Terrilim 75, 6 a 8. Diz: não ostentai altivez perante o Altíssimo, nem falai com soberba. Porque não é do Oriente ou do Ocidente, nem do deserto do Sul ou das montanhas do Norte, que vem o êxito. Mas só Deus é que é o juiz, que a este rebaixa e aquele eleva. Agora grave essa frase na sua mente. Só Deus é o juiz. Nós vamos hoje quebrar mais um paradigma. Mais um paradigma. Nós vamos relembrar um pouco o nosso passado. Nós vamos viajar no tempo, chegar aqui de novo. E aí nós vamos quebrar um paradigma. Mas antes, vamos ler mais um pouco e nos preparar para isso. Terrilim 78, 5 a 7. Eu gosto muito quando a Beit El-Shama, cada vez que ela chega num ponto de mudança, ela traz um conhecimento que deixa a gente ansioso e preocupado. Um pouquinho preocupado. Porque a nossa estrutura, que ainda sobrou do dado invertido, treme. Compreendeu? Porque ela vai quebrar. Então ela treme. E nessa hora o que nós temos que fazer é aumentar a vibração para cair mesmo o dado invertido. Vamos lá, 78, 5 a 7. Um testemunho ele estabeleceu para Yaakov e uma Torá para Israel. E ordenou que a transmitissem a seus filhos, para que possam conhecer os componentes da última geração, para que os filhos que ainda não nasceram venham a seu tempo narrá-los a seus filhos. Assim, saberão depositar suas esperanças no Eterno. Não esquecerão os prodígios de suas obras e saberão cumprir seus mandamentos. Gente, nós olhamos aqui as crianças. Elas não passaram por Edom. Nós passamos, elas não. A pureza da mente delas para entender a Torá. Crianças assim, pequenas. Se você levar elas a um outro lugar, como já aconteceu aqui, ela fala, cadê a Torá? Ou seja, me tira daqui. Isso não é meu lugar. Elas têm uma mente mais forte do que a nossa. Mas nós chegamos lá. Terrilim 80, 20, Salmo 80, 20. Restaura-nos, ó Eterno, Deus dos exércitos, e faze sobre nós resplandecer tua face, e então seremos salvos. Vamos fazer uma viagem no tempo. Há muito tempo atrás,
nós achávamos que a salvação vinha de uma pessoa. A gente aprendeu isso. Que o Messias seria a nossa salvação e nosso Salvador. Que se a gente acreditasse que ele era o Messias, nós iríamos para o céu. E nós tínhamos essa esperança. Nossa meta era morrer crendo nisto. E aí nós seríamos contemplados com o paraíso. Essa ilusão entrou na nossa mente, no nosso coração. E não mais do que isso. Ora, se só Kadosh Baruch Hu é o juiz, então nós aprendemos no nosso passado que o Messias ele também era Deus. Porque ele era o Salvador. E nós acreditávamos então que ele era Deus. Achávamos que nós tínhamos a verdade, que estávamos salvos. Ele era nosso Salvador. E na nossa mente fraca ainda, ele era Deus. Mas o que isso aconteceu conosco? Isso nos bloqueou. A gente não entendia a Torá, porque a Torá não fazia o menor sentido para nós. Ah, mas e a Torá? Não, o nosso Salvador cumpriu a Torá. Então nós não precisamos cumprir, só acreditar nele. Essa era a fórmula mágica. E nós iríamos para o céu. Nós acreditávamos nisso com todo o coração. O nosso Salvador, nós pensávamos, ele vai nos levar ao céu. A Torá estava bloqueada para nós. Mas não só a Torá. A unidade do Eterno, a maneira que o Eterno se autodefiniu. Ele disse, ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Ele falou, ensine isso aos seus filhos. Coloque na porta da sua casa, nos seus portões, coloque no tefilim, na sua cabeça, no seu braço, na sua mão. Fale disso de manhã e à tarde, mas nós não entendíamos isso. Porque para acreditar que o Messias era um Salvador, nós tínhamos que acreditar que ele era Deus. E para que ele fosse Deus, então Deus tinha que ser dividido em 3 partes. E nós achávamos que nós éramos melhores que todo mundo no universo. E pensávamos, coitado do povo judeu, eles não entendem isso. Nós temos que explicar para eles isso. Mas nossas almas não acolhiam isso. E dentro de nós existia aquele sentimento de que tem alguma coisa errada nesse negócio. Tem alguma coisa errada nisso, isso não faz sentido. Gente, não é que nossas almas sejam almas perfeitas e maravilhosas, não é isso. Nossas almas eram diferentes, só isso. Não somos melhores que ninguém, mas éramos diferentes, porque nós não somos da terra, somos peixes, fora d'água. Não era o nosso habitat. E nós olhamos aqueles conceitos, parecia muito bom, vou para o céu, não preciso da Torá, só preciso acreditar que aquele Messias que Roma passou para mim é o Messias e é Deus, eu tenho que acreditar até o final, vou para o céu, acabou. Mas nós não aguentávamos isso. E nós buscamos o Eterno. E pouco a pouco nós começamos a entender que só existe um Deus, o Eterno. E nós começamos a entender que o propósito da Teshuvá são as mitzvot. E nós começamos a praticar as mitzvot. E nossa alma começou a ficar feliz. É verdade ou não é? E ter aquele sentimento de que está encontrando o caminho.
que estava lá dentro da nossa alma. Mas quem é o nosso Salvador, gente? E aí a gente vai trazer um ponto hoje, porque o que aconteceu com o povo judeu, aconteceu nosso povo no Egito, aconteceu conosco em Edom, numa proporção pequenininha, nós somos bem pequenininhos, né, nem se comparando, mas na nossa pequeninez aconteceu algo parecido. Kadosh Baruch Hu ouviu o nosso clamor, nosso gemido. Cada vez que a gente ouvia aquelas pregações, ou a gente pregava, e quando acabava, a gente sentia vazio. E esse clamor que estava dentro de nós, Kadosh Baruch Hu ouviu. E eu queria trazer hoje para vocês um conceito que talvez já esteja na sua mente, já esteja no seu coração, mas nós vamos falar sobre ele. E nós vamos entender ele, e quando você entender ele, você vai estar seguro para o resto da sua vida. E você não vai ter medo de nada, absolutamente de nada. Quem é o Salvador? Quando a gente abre a Bíblia e coloca a palavra Salvador, salvação, redenção. Quando a gente coloca essas palavras, você vai observar que a grande maioria dos textos está falando de uma só pessoa, o Eterno. Existem salvadores, libertadores, como Moshe. Existem libertadores que foram, como aconteceu no Êxodo, que são levantados, mas só existe um Salvador, o Eterno. E se você, e se eu, não se apegar ao Eterno, sem medo, porque quando você fala assim, tudo bem, mas eu tenho que dar mérito, eu tenho que fazer isso, eu ainda tenho que falar, você ainda está com uma mente sutilmente idólatra. Porque você ainda tem algum referencial que se compara ao Eterno. Mesmo que seja no menor... Não, de cada 100 palavras eu tenho que falar uma palavra tal. Essa palavra, para você, ainda é objeto de idolatria. Ou o Eterno é tudo dentro de nós, ou o Da'at não está instalado em nós ainda. E o Da'at invertido ainda age dentro de nós. Vamos ler e vamos pegar essa visão. Isaías 43, 11. Diz o seguinte: somente, o Eterno dizendo, somente eu sou o Eterno, e outro Salvador não existe. O que está dizendo aqui é que não existe. Que salvação é essa? Essa salvação vai até que nível? Ela vai em todos os níveis. Kadosh Baruch Hu, ele pode ter uma pessoa que seja um libertador, e essa pessoa reunir o povo para buscar Kadosh Baruch Hu, ou essa pessoa contagiar o povo para fazer techuvá. Mas na hora do julgamento, quando chega a hora de nós sermos julgados, se nós vamos para o paraíso, se nós vamos ser salvos do Guerrinam, se nós vamos ser aprovados ou não, só Kadosh Baruch Hu é o Salvador. Ninguém mais. Não existe. Eu anunciei que eu faria e vos salvei, como havia dito. Nenhum Deus estranho havia entre vós. Vós sois as minhas testemunhas. Qual é o meu testemunho? Kadosh Baruch Hu. Que testemunho eu tenho que dar de Kadosh Baruch Hu?
vós sois as minhas testemunhas. De quem eu vou testemunhar? De Kadosh Baruch Hu. Diz o Eterno, e eu sou o vosso Deus. Antes que existisse o tempo, eu já era. E ninguém há que de minha mão possa fugir. Quando realizo algo, quem pode revertê-lo? A gente lê toda vez antes do Shabat. Bendito sejas tu, Eterno nosso Deus, Rei do Universo, que formaste a luz. Não existia nada. Só o Eterno. Ele pegou um ponto e esvaziou esse ponto. Ocultou toda a luz. E ao redor desse ponto ele esvaziou até que formasse um círculo. E ele colocou dentro desse ponto um raio de luz do Ein Sof, Or Ein Sof. Um raio limitado. Ele limitou esse raio de luz. Ele entrou nesse ponto e parou no meio. Porque se ele continuasse, voltaria tudo à não existência. Ele criou filtros, as Sefirot, e mais filtros, os Olamot, os mundos, e criou as criaturas que habitassem esses mundos. Tudo que nós conhecemos de Kadosh Baruch Hu é desse raio de luz limitado. Ele está acima e além de tudo, mas através desse raio de luz que chega até nós pelos filtros, porque se não houvesse os filtros, a gente queimaria. Ou voltaríamos à não existência. Imagine se eu pego uma lâmpada de 110 volts, chego lá sem um gerador, onde está passando mais de 40 mil volts e coloco essa lâmpada lá. Através dos filtros, nós conhecemos Kadosh Baruch Hu. E o que nós conhecemos, uma pequena porção da emanação desse raio de luz que ele fez emanar dentro desse espaço vazio. Isso eu estou trazendo para a gente começar a meditar na grandeza de Kadosh Baruch Hu. Antes que existisse o tempo, antes que existisse qualquer menção de existência, ele existe. E ele não pode ser comparado a ninguém e a nada. Caso contrário, é um ato de estranho, serviço estranho, avodazará, idolatria. Baruch Hashem. 45, 14, agora. Vamos começar da segunda parte do versículo 14. Diz: pois em ti, falando de Jerusalém, pois em ti, Jerusalém, está o Eterno, e não existe nenhum outro senão Ele. Em verdade, tu és um Deus que se oculta, ó Deus de Israel, o Salvador. Todos eles se sentirão envergonhados e humilhados, caminharão juntos em profunda confusão, todos os artesãos de ídolos. Mas tu, Israel, que pelo Eterno serás salvo, numa salvação perene, não serás envergonhado, nem te sentirás confuso por toda a eternidade. Se eu não entender que o Eterno, Ele é o Salvador, a minha mente vai ficar confusa. Se eu agregar qualquer outro elemento a esse conceito fundamental, a mente fica confusa. O Eterno diz, Ele é o Salvador, não existe outro. Ponto final. 45 ainda, no versículo 20, diz: reuni-vos e vinde, acercai-vos juntos, vós que sois sobreviventes de todas as nações. Que ignorais os que carregam suas imagens de madeira esculpida, e que adoram um Deus
que não os pode salvar. Proclamai e trazei-os para perto, para que juntos ponderem. Quem desde há muito anunciou tudo isso? Acaso não fui eu, o Eterno? Não há além de mim nenhum outro Deus, justo e salvador. Sim, não há outro além de mim. Está claro, gente? Ou nós entregamos a Yaakov os nossos artefatos de idolatria, e ele enterra debaixo da árvore, e a gente vai encontrar Kadosh Baruch Hu em Beit El, ou não encontra. Porque quando a gente estava em Edom, e nós aprendemos em Edom que existia um Messias Deus, e nós passamos a adorar, nós nos apegamos. E nós nos apegamos ao Messias criado por Roma, né, a visão que a gente tinha em Roma, como se fosse Deus. E não seja tão autoconfiante, porque um pouco disso ainda pode estar no seu coração. Quando a gente lê isso aqui, isso nos incomoda de alguma maneira, e você fala, peraí, você está falando só disso? Isso pode ainda estar refletindo algo que ainda existe no seu coração. E eu estou trazendo isso, só isso, sem agregar nada a isso, para curar nossos corações. Porque isso é o meu trabalho. Agora nós vamos para 51, 4 a 8. E diz assim: atentai, ó meu povo, apurai vossos ouvidos, ó nação minha, pois instruções vos darei, e minha Torá será uma luz para todos os povos. Já se acerca meu favor, e minha salvação já está a caminho. Meus braços hão de julgar todos os povos. As ilhas me esperarão. Quem está falando aqui, gente? O Eterno. Kadosh Baruch Hu. A gente, quando estava lá em Edom, nós lemos isso aqui atribuindo a outras pessoas. Quem está falando aqui é o Eterno. O nosso Deus, o Deus do povo judeu. Eleva teus olhos aos céus e mira a terra que está embaixo. Porquanto, como fumo se desvanecerão os céus e como uma veste se desgastará a terra. E de igual maneira morrerão, porém minha salvação será eterna. Minha justiça nunca será abolida. Escutai-me, vós que sabeis o que é justiça. Povo em cujo coração reside minha Torá. Não temas os vitupérios dos homens, nem vos acovardeis por seus ultrajes, pois a traça os comerá, como se fossem uma roupa, e os vermes os devorarão, como se fossem lã. Porém, minha justiça será eterna, e minha salvação será para todas as gerações. A salvação do Eterno é para todas as gerações. A maneira como essa palavra ela vai entrando na gente, ela vai curando a nossa mente. E eu volto a dizer, eu não estou agregando nada nesse momento, nada, só o Eterno, porque existe um objetivo de curar nossos corações, ainda de elementos, artefatos, de pensamentos, que ainda são pensamentos de idolatria. Se essa palavra nos conforta e nos traz alegria, ou nos incomoda, ou se algo nos incomoda, nós temos que identificar o que é que nos incomoda.
Porque quando o Eterno é exaltado, ninguém deve ser mencionado, só Ele. Mas se isso nos incomoda, nós temos que saber por que está nos incomodando isso. Porque quando o Kadosh Baruch Hu é tratado o assunto sobre ele, não se pode falar mais de ninguém. Só dele. Mas se isso incomoda, então tem que se checar o coração. Porque o objetivo dessa paraxá é nos preparar. É entregar os artefatos de idolatria, a gente enterrar embaixo da árvore. Para nós irmos a Beit El, que é um lugar de encontro com Kadosh Baruch Hu que nós nem imaginamos. O quão deleitoso é esse lugar. Por quê? Porque há portais na mente que só se abrem depois de uma prática constante na Torá e através dos segredos da Torá, que liberta a nossa mente. Para nós enxergarmos e pensarmos de uma maneira que seríamos incapazes, mesmo lendo todos os livros que nós temos na nossa biblioteca. E isso ocorre através do contato com os segredos da Torá e da reflexão, da meditação e da prática da Torá. Bem, para nós fecharmos, vamos abrir em Oséias 3, 4. Desculpe, 13, 4. Ele diz, e aqui não se menciona ninguém. E eu não mencionei nada nem ninguém, porque eu não posso fazer isso aqui. Porque na medida que eu estou falando do Eterno e Kadosh Baruch Hu, eu não tenho necessidade de falar de ninguém a não ser do Eterno. E se eu tiver necessidade, pode ser que tenha algo errado no meu coração. Entenderam isso? Diz assim, o Eterno diz, mas eu sou o Eterno teu Deus, que te livrou da terra do Egito. A nenhum outro Deus conheces além de mim. Não existe Salvador. Nós lemos a história. Ocorreu libertadores em toda a história. O Eterno diz, não existe Salvador além de mim. Eu fiz isso. Essa é a fé monoteísta, gente. Por mais difícil que seja, e não é fácil ter essa fé. Não é fácil. Nosso coração, o nosso Yetzer Hará é dado à idolatria. Nós queremos agregar pessoas. Nós queremos agregar alguém. Nós queremos agregar outras coisas. O nosso Yetzer Hará não sabe adorar Kadosh Baruch Hu. A menos que o Da'at que vem, não na Techuvá, a Techuvá coloca a gente no caminho, mas quando a gente começa a ter contato com os segredos da Torá e com a prática, aí começa a vir um Da'at, que é dado por Kadosh Baruch Hu, porque a Torá contém esse Da'at, e o Eterno é esse Da'at, esse conhecimento, e quando nós entramos em contato com esse Da'at, nós nos unimos a Kadosh Baruch Hu e nossa mente é liberta, e portais são abertos. E mesmo a idolatria mais sutil que estava dentro de nós, ela cai. E nós entendemos que o Eterno é nosso Deus, Ele é um, nós somos o seu povo, Ele é o nosso Deus, e ponto, sem nenhum outro comentário. Porque quando você fala essa frase e precisa botar uma vírgula, é porque você não entendeu essa frase, ela não entrou em você ainda. No deserto te conheci, na terra seca, terrível. Então, finalizando essa paraxá,
nós estamos num momento muito importante. É mais um momento onde nós vamos ter que dar um passo. Eu falo para vocês e digo com toda sinceridade, eu desejo que todos consigam, mas eu tenho que me esforçar e você tem que se esforçar. Esse Da'at, se você não recebê-lo, não tem como uma pessoa chegar e colocar em você. Eu posso passar o dia com você explicando, não vai adiantar nada. A menos que você receba esse conhecimento. Porque o que acontece quando esse Da'at, esse conhecimento, nós entramos em contato com ele tem um efeito muito interessante. Porque ele neutraliza o engano, ele dissolve o engano. Então não é por uma doutrinação, por um trabalho de... Porque quando a gente vai aprender o engano, a gente é doutrinado. Não é verdade? A pessoa fica dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite. Aí você é doutrinado e você se converte àquela religião. O Da'at não é doutrinação. Ele chega a você. E quando ele chega, ele dissolve o engano. O engano é como a vara de Arão. Ele engole as outras varas. Ou seja, aquela coisa sutil que a serpente ela introduziu dentro do seu coração, ela se dissolve. Você acorda no dia seguinte e fala, cadê? Onde é que está isso? Não existe mais. O que aconteceu? Mas isso ocorre por algo sobrenatural. Não é algo só de doutrinação, de estudo de livros. É algo de você ir, Kadosh Baruch Hu. Aí você entende as coisas. Você compreende as coisas. Você capta as coisas. E você começa a abrir os olhos. E você começa a entender o que você nunca entendeu. E começa a acontecer algo dentro de você que é surpreendente, que você pensaria, eu precisaria de anos para me libertar disso ou daquilo, mas num segundo aquilo não existe mais. Porque todo engano da serpente, na verdade, é uma espécie de feitiçaria que entra na nossa mente. Mas essa feitiçaria se dissolve porque, na verdade, ela não existe, mas nós é que fizemos com que ela existisse dentro de nós. Em certos planos, ela não existe. Por isso que o Eterno diz que a feitiçaria não tem poder contra o povo judeu. Porque, na verdade, a feitiçaria, para que ela exista, é preciso que o recebedor, o receptor, acredite nela. E o que faz ela existir é a conexão de um lado do mal e o outro lado que acolheu, ou por uma fé invertida, ou por medo. Ou porque teve medo. Porque o medo é um tipo de adoração. Quando você teme, você exerce um tipo de adoração. Por isso que o Eterno fala, não temas, ó Jacó. O único temor lícito é o temor a Kadosh Baruch Hu. Entenderam isso, gente? Então, eu queria finalizar, concluir, dizendo algo importante para vocês. Meditem. Escutem essa paraxá de novo. Preste atenção. E se prepare. Kadosh Baruch Hu, ele está sinalizando. Eu tenho orado muito também, e eu espero que vocês estejam orando também nesse momento. Todos os Rabanim, todas as pessoas, de todas as sinagogas. Porque está se apresentando possibilidades. E nós temos que acertar com a melhor decisão. Ele vai nos ajudar, porque são tantas almas. Eu falo para o Eterno, Eterno, pelo amor, pelo teu amor, nos ajude, por favor. Porque são muitas almas. Eu não sei qual é a decisão que eu tenho que tomar. O Senhor tem que me explicar. Por isso que eu trouxe um ponto, eu espero que todos entendam. Nós fomos guiados há 17 a 18 anos
não pela criatividade da minha mente, não pelas ideias inovadoras dos membros, não reunindo conselhos para fazer ali um debate de o que é que nós vamos fazer, qual é a estratégia. Deus nos livre disso. Eu apenas aprendi a buscar muito o Eterno e a ouvir e a entender qual é a vontade do Eterno. E quando a gente aprende isso, e a gente sente, porque quem aprendeu isso sabe o que eu estou dizendo, você sente quando uma coisa não é do Eterno. Dói no seu coração. E você sabe quando uma coisa é do Eterno, mesmo que o mundo se revolte contra você, você sente shalom. E o que nos trouxe até aqui não foi a criatividade da minha mente, ou as ideias das pessoas, ou estratégias que nós bolamos e pensamos. Não. Foi Kadosh Baruch Hu. Fazendo com que a vontade dele se tornasse nossa vontade, e fazendo com que a gente fizesse o que ele queria, inspirado, como se fosse uma ideia nossa, quando a ideia foi dele. Isso trouxe a gente aqui. E é isso que está levando a gente para essa nova fase. E por isso, quando chega um momento como esse, eu preciso das orações de vocês, porque no momento que começam a se abrir portas, eu falo, Eterno, pelo teu amor, por nós, pelas nossas almas, me ajude, nos ajude, porque nós não podemos errar. São muitas almas. E essas almas estão sedentas. Se você falar para mim, olha, eu não estou nem um pouco preocupado de interagir, de fazer parte da história do povo judeu, então desculpe, você não está sintonizado com a Beit El Shama. Porque a Beit El Shama hoje está sendo acolhida para fazer parte da história do nosso povo, na nossa geração, e não para criar uma nova religião. Porque eu não serei líder de uma nova religião. E o meu trabalho é trazer essas almas, junto comigo, com a minha família, de volta para a nossa casa. Esse é o meu trabalho. Não ser líder de uma nova religião. Não quero e não desejo isso. E nós vamos voltar para casa. Porque essa é a vontade de Kadosh Baruch Hu. Entendeu, gente? Senão, tudo isso não teve um propósito. E eu tenho uma coisa, um defeito bom, não tenho prazer em coisas que não é a vontade de Kadosh Baruch Hu. Então, se alguém falasse, não, fica aí, monta esse grupo, né? Agora o grupo cresceu, está em todo lugar. E daí? Qual é o objetivo disso? Ah, você é líder do grupo, o Eterno te usou. E daí? Qual é o objetivo disso? O objetivo é integrar. Então, Baruch Hashem, vamos fazer isso. Então, esse é o nosso trabalho, essa é a meta. E se o seu coração não está totalmente sintonizado com isso, ore, busque, que é uma oportunidade de ouro para todos nós. Mas você tem que ter força. Busca e força. Baruch Hashem.